Puxa sua cadeira e senta junto comigo nessa mesa. Meu nome é Arielle e esse é mais um episódio do podcast Juntas na Mesa. A gente tem um assunto bombástico pra vocês. Um assunto bombástico, não. Uma notícia bombástica, faraônica, babilônica, pra barbarizar. Vamos criar o primeiro quadro deste podcast. E o quadro desse podcast vai se chamar Tudo o que eu odiei em um mês. Pra fazer um paralelo com uma das coisas que eu mais odeio nesse mundo, que é o quadro que as pessoas têm nos seus Instagrams, ou o conteúdo que as pessoas produzem em seus Instagrams, que se chama Tudo que eu como em um dia. Então, já homenageando uma das coisas que eu mais odeio no mundo, tô aqui para criar esse quadro e dizer tudo que eu odeio ou tudo que eu odiei em um mês. Claro que nesse primeiro mês aqui eu vou dar uma roubadinha e vão ter coisas que eu não odiei só em setembro, mas coisas que eu odiei há uns meses atrás também, para não passar batido, né? Para ter onde eu falar, para ter onde reclamar. Afinal, esse podcast está aqui para trazer informações para vocês, com certeza, mas também está aqui para me reclamar um pouquinho, né? E hoje não vai ser pouca reclamação, não, vai ser muita reclamação. E diferente dos outros episódios que eu reclamei, porque muitos podcasts foi uma sequência de reclamação minha também. Aqui vão ter vários temas, então não vai dar tempo de eu desenvolver tanto cada coisa. Então aqui realmente é mais pra reclamar. Uma coisa meio ódios do mês da vovozinha, só que a vovozinha ela tem um quê mais jornalístico, vovozinha Lorelai Fox, tá? Ela tem um quê mais jornalístico, ela conta um pouco as notícias, vem muito de um lugar de deixar pra posteridade, sabe? Ela conta ali o que aconteceu no último mês. Claro que são coisas que ela odeia, sem sombra de dúvida, mas não deixa de ser notícias. Aqui no meu caso, são coisas pequenas, assim, não são notícias tão grandes e tão bombásticas, né? São coisas que vão. Tá dentro da nossa bolinha aqui que fala sobre corpo, alimentação e tá muito relacionada a redes sociais. Fechou? Então eu vou ler pra vocês, só pra começar, alguns títulos de coisas que eu coloquei aqui. Babaca da dieta flexível. Eu vou desenvolver melhor depois. Babaca do Instagram. Bom, poderiam ser muitas pessoas, né? Porque o que mais tem é gente babaca no Instagram e o que mais tem é gente babaca falando sobre essa tal de dieta flexível. Mas vamos por partes. Vamos por partes. Eu vou começar com as coisas mais antigas e que não foram tanto desse mês, mas que me irritaram tanto que foi preciso trazer aqui. Teve há um tempinho atrás uma trend no Threads. Gente, eu nem sei se vocês usam Threads, né? Se alguém lembra ainda, mas eu infelizmente ainda vejo algumas coisas lá, porque sim, muita gente ainda usa essa rede social. E, gente, quanta coisa absurda tem lá. Tem assim, absurdos, horrores. Eu fico passada. Então lá é uma ótima fonte para mim tirar os meus ódios do mês. Mas essa trend, ela me incomodou por vários fatores. Eu até gravei um vídeo no TikTok sobre isso, eu posso deixar para vocês também, ou na descrição desse episódio, ou lá nas minhas redes sociais. Então, aproveitando, me siga nas minhas redes sociais, que é @arielnutri e @juntas.namesa. Que eu fiquei assim, que absurdo, assim, são várias camadas de absurdo, mas basicamente a trend é a pessoa, ela passa os dados dela pro chat, os dados não, né, gente? As medidas dela pro chat GPT. Então ela coloca peso, altura e demais informações que ela tiver, né? Circunferência, enfim, percentual de gordura. E aí o chat GPT manda uma imagem para ela a partir das informações que ela passou. E a imagem gerada sempre é muito distante do corpo real dessas mulheres. Então é uma mulher que pode estar ou não acima do peso, e até para mulheres que não estavam tidas como acima do peso ou fora do padrão. O ChatGPT ele coloca uma imagem assim muito distante da realidade. Então, se é uma mulher alta e que tem, por exemplo, uma mulher de 1,70, 1,80, é super normal ela ser mais pesada porque ela é mais alta. Mas aí ele acabava descrevendo como um corpo muito maior. E o problema já começa por aí, né? Porque o ChatGPT ele usa de base para sua, entre aspas, consciência, tudo que tem na internet. E se a gente for pensar em tudo que tem na internet, tem muita desinformação também, tem muito preconceito, então tem muita informação gordofóbica, preconceituosa, e
coisas pseudocientíficas também, né? Então ele se baseia também nessas informações. A gente não pode achar que o ChatGPT se baseia só em informações verdadeiras, né? Existe um viés, tudo tem um viés. E o problema já começa por aí, porque ele pega essas informações a partir do referencial que ele tem da nossa sociedade. A gente entende que a nossa sociedade é o quê? Uma sociedade que tem um estigma de peso e que reforça esse estigma de peso, como a gente conversou já lá no episódio sobre estigmas. Então, esse já é um ponto central. Mas o problema aumenta quando essas pessoas jogam isso lá no Threads e fazem isso se tornar uma trend de ridicularização do corpo que o ChatGPT criou. Mesmo que seja um corpo criado pelo ChatGPT, que não seja um corpo real, é um corpo maior. E muitas mulheres que têm corpos maiores, ao se deparar com essa trend, vão se sentir bem desconfortáveis, porque as mulheres que entraram nessa trend, elas falavam horrores desse corpo que o ChatGPT criou, que elas se sentiram mal, que estavam com depressão, como elas estavam horríveis, e isso é só a ponta do iceberg. Descia muito mais profundo os comentários que essas mulheres teciam. Então eu fiquei horrorizada e precisava entrar nesse episódio. Vamos já falar do babaca da dieta flexível? Pois é, o babaca da dieta flexível eu também vi lá no Threads. Só que não foi porque eu sigo, né? Eu não acompanho. Foi uma pessoa que estava criticando a postura dele e aí repostou. E aí, como sempre, esses reposts de repúdio que ajudam essas pessoas a se tornarem mais famosas, mais conhecidas. E já dizia a senhorita Bira, a famosa holofotação. Enfim. E aí eu vi um vídeo dele onde ele estava falando que ele estava indo tomar o cafezinho da manhã dele, apenas pão de queijo e requeijão, e que, desculpa o palavrão, perdão pelo palavrão que vai vir, mas foda-se fruta, foda-se fibra, foda-se aveia, que ele ia comer aquilo ali mesmo e que essas coisas não importavam. O que importavam, em suma, né, era o shape dele, era ele estar no shape, ele está magro e ponto. Eu acho que eu não preciso desenvolver tanto sobre isso, né? Se você ouve meu podcast já desde o começo, se você não caiu aqui de paraquedas, você já tem uma noção do porquê eu não preciso tecer tantas críticas sobre esse babaca. Mas, se você tá aqui, né, caiu de paraquedas, é o primeiro episódio que você tá ouvindo, por que que eu acho totalmente babaca, errado, inadequado, ridículo isso que ele fez? Primeiro, porque ele tá postando nas redes sociais, porque se ele quiser fazer isso pra vida dele, quiser ignorar frutas, verduras, legumes e as fibras de modo geral da alimentação dele, problema dele. Isso aí é uma questão individual. Ele faz o que ele quiser com a alimentação e com o corpo dele. Mas a partir do momento que você propaga isso nas redes sociais sem nenhum tipo de responsabilidade, né, e só visando o engajamento, o clickbait, esse famoso falem bem ou falem mal, mas fale de mim, isso é ridículo. Você vai estar influenciando outras pessoas a não consumir coisas que são importantes. Então, muitas vezes as pessoas acham que nós, nutricionistas, que não trabalhamos com dieta, que temos uma abordagem mais respeitosa e acolhedora, que nós somos as que não ligam para os nutrientes e para esses alimentos tidos como saudáveis, mas nós ligamos sim. Nós queremos que as pessoas comam sim mais frutas, verduras, legumes, mais comida de panela, né? Que elas cozinhem mais dentro das suas possibilidades, que elas possam acessar mais esses alimentos e a gente não reduz tudo a shape. Porque se fosse reduzir tudo a shape, gente, era só mandar todo mundo comer uma ração específica, manda manipular e vamos desconsiderar todos os outros aspectos importantes da alimentação. Então, esse é o meu ponto em relação a esse cara. Eu nem quero mais falar tanto porque quando eu vi esse vídeo eu fiquei revoltada. Outra coisa, gente, vai ter muita coisa aqui que eu vi no Threads. Nossa, mas eu acho que essa é a última coisa, mas vocês viram, né? Bastante coisa que eu vejo no Threads e eu penso, meu Deus, por que que eu ainda estou nesta rede social? Uma coisa que me incomodou bastante, e essa eu já vi esse mês, foi uma moça que ela se coloca como ex-obesa, e que isso eu vou desenvolver daqui a pouquinho, eu vou falar um pouquinho sobre esse termo ex-obeso, ex-gordo, enfim. Ela se coloca como uma ex-obesa e ela fala que não ter atração por pessoas gordas não tem nada a ver com gordofobia. E aí a gente vai precisar respirar fundo e voltar um pouquinho lá no episódio de estigmas.
Lá no episódio sobre estigmas, eu falei que a gente precisa reconhecer a nossa gordofobia e reconhecer que todos nós somos gordofóbicos, porque o nosso meio, né, a nossa cultura, o ambiente que nós estamos inseridos, eles vão interferir bastante nas nossas crenças, nos nossos desejos, naquilo que a gente acredita, nos nossos sonhos. Então, ninguém tá puro. A gente é completamente influenciado pelo nosso meio. Então, se a gente está inserido numa sociedade que é mergulhada em estigma do peso, gordofobia, preconceito e uma cultura da dieta e uma romantização absurda da magreza, inclusive nesse momento atual, de uma magreza mais extrema, não tem como a gente falar que não ter atração por pessoas gordas não está relacionado com gordofobia. Assim como não tem como a gente falar que não ter atração por pessoas negras não está relacionado com racismo, sendo que nós vivemos numa sociedade extremamente racista. Então, eu acho que eu já me expliquei por aqui, né? E por que isso me irritou profundamente, né? Porque aí tem duas coisas na fala dela que me irritam. Ela não entender os contextos socioculturais, não entender que tudo interfere naquilo que a gente acredita, no que a gente deseja, no que a gente quer, né? Que, como eu disse lá no comecinho, tudo tem um viés. Ela também usou esse termo ex-obesa e ex-gorda. E muitas vezes esse termo ex-obesa e ex-gorda vem de brinde, vem, né, no combo assim, ensino a você a não ser mais gorda e mais obesa também. Vem comigo acompanhar minha rotina para que você saia disso também, né? Enfim, todo mundo também querendo monetizar os seus processos de emagrecimento, que até certo ponto eu entendo, não diria que eu respeito tanto, a depender do modo que você conduz isso, mas eu entendo porque é uma forma de você ascender socialmente, né? Vender o seu processo de emagrecimento é capitalizar, e a gente vive numa sociedade capitalista, então tem os seus porquês, eu entendo. Mas como disse, não sei se respeito. Então esse termo me incomoda muito, primeiro, quando a gente pensa numa questão obesa mesmo, obesidade. Primeiro, eu acho que a gente já deveria ter passado disso, de chamar as pessoas, olá a obesa, olá a diabética, olá a hipertensa, olá a depressiva, a anoréxica. Acho que a gente já passou da hora de parar de falar sobre isso. Tem até alguns estudos que falam sobre a importância da gente não usar mais esse termo e de não colocar a pessoa nesse lugar de como a identidade dela fosse a patologia que ela apresenta, sabe? Tem um termo em inglês, gente, eu não vou lembrar. Eu vou deixar na descrição ou lá nas nossas redes sociais, em especial na rede social desse Instagram, que é o @juntas.namesa, mas eu acho que é name first, alguma coisa assim, né? Que tem que vir a pessoa primeiro, ou é person first, person name first, alguma coisa assim, gente. Eu não gosto de americanizar muitas coisas, mas é que, querendo ou não, o termo é inglês, mas é basicamente isso. A pessoa vem primeiro, o nome da pessoa vem primeiro. Você humaniza aquela pessoa. Então, é a pessoa com obesidade, a pessoa com diabetes, a pessoa com anorexia e assim sucessivamente, né? Isso já é um ponto muito importante para o tratamento. A nossa fala influencia bastante. A nossa fala pode desumanizar ou humanizar alguém. Né? A nossa fala pode colocar essa pessoa no lugar de pegar essa doença como algo identitário. E não é bem assim. Aquela pessoa, ela é alguém para além daquela doença também. Então, já partimos desse ponto. Segundo ponto, não existe ex-obeso ou ex-pessoa com obesidade ou pessoa que não tem mais obesidade. Porque hoje a gente entende a obesidade como uma doença crônica. E para quem não sabe, doença crônica é algo que não tem cura. Você vai tratar ela pro resto da vida. Você vai precisar acompanhar e tratar pro resto da vida, mesmo que você tenha perdido peso. Assim como uma pessoa que tem diabetes, uma pessoa que apresenta diabetes, mesmo que a glicemia dela esteja nos níveis adequados, em níveis bons, ela continua sendo uma pessoa que tem diabetes. Então, o ponto é esse. E aí, em relação ao ex-gordo, não tem tanto esses critérios relacionados à saúde, mas me incomoda porque me irrita porque as pessoas usam para ficar vendendo, para ficar capitalizando, para chamar atenção, para ser gancho de conteúdo, clickbait das redes sociais, né? Para engajar. E me irrita. Ponto. Não preciso explicar muito mais. Só me estressa. E aí a gente chegou numa pessoa que é o babaca do Instagram. O babaca do Instagram,
Eu confesso que eu já vi vídeos dele, um vídeo, e eu não consegui nem ver até o final, que eu falei, meu Deus do céu, como fala merda, puta que pariu. Já tem um tempinho. Mas, este mês de setembro, esse mês que passou, porque eu estou gravando esse episódio exatamente no dia 1º de outubro, eu acabei vendo outros vídeos dessa pessoa, e eu pensei, meu Deus, sabe, gente, é o puro suco do coach, da meritocracia, né? Coisas que só poderiam existir numa sociedade safada capitalista como a nossa. E aí são tantas camadas de coisas que ele disse, que eu vou falar só algumas. Porque eu ainda me dei o trabalho de ver alguns vídeos. Eu pensei, meu Deus do céu, por que que eu tô fazendo isso comigo? Realmente, errado era eu que, ao invés de estar dormindo, tava vendo o vídeo desse cara, né? Não ele que posta essas merdas. Era eu que estava vendo. Mas enfim. A primeira coisa que eu acabei encontrando ele pela segunda vez por conta de um áudio, que eu vi uma moça fazendo alongamento lá, rolando o Reels, né? Vendo os Reels lá, e aí a mulher tava fazendo alongamento e o áudio falava assim: a rica, ela é flexível, a rica, ela é leve. Essa coisa de ser encurtada é coisa de mulher lisa. Então já perceba por aí. Tem essa coisa meio, como que eu posso dizer? Esse preconceito de classe meio classista. Então, muitos preconceitos aí envolvidos. Aí eu falei assim, meu Deus do céu. Aí depois eu vi um outro vídeo dele falando, mulher bonita não pode andar com mulher feia. E aí é um homem que se beneficia da rivalidade feminina, porque é óbvio, todos os homens vão se beneficiar dessa rivalidade feminina, incentivando mais rivalidade feminina. Né? Então, se você é bonita, não anda com as feias, porque as feias te odeiam. E outro ponto também, né? Vamos pensar aqui que beleza é algo muito relativo. E que a beleza também sofre influência do padrão de beleza. Né? Então a gente tende a achar que o belo vem da pessoa branca, magra, alta, jovem. E, consequentemente, pensando no conteúdo desse cara, a mulher rica. Né? Então, né, o belo é muito relativo. Vi também um outro vídeo, que foi o primeiro vídeo que eu vi, que eu até comentei, eu respondi a minha amiga e falei, amiga, pelo amor de Deus, por que que você tá compartilhando o vídeo dessa pessoa? Pare de seguir essa pessoa. Mas ela nem segue, né? Na hora eu acabei sendo meio chata. Mas é que eu fiquei muito indignada. Ele falou alguma coisa tipo assim: ai, você aguentou, você correu atrás do seu ex, ou você aguentou aquele babaca por não sei quantos anos. Óbvio que você aguenta um déficit calórico. E aí isso entra num lugar muito delicado, que é esse boom de homens, ou com um discurso misógino muito escancarado, né? Essa misoginia bem escancarada, esse discurso de ódio às mulheres, esses homens incels, red pills, ou homens que se sentem muito aptos e os conhecedores, os detentores do conhecimento, de ensinar as mulheres o que elas devem fazer para se relacionar melhor com outros homens, né? O que elas devem fazer para cuidar melhor da própria autoestima, do próprio corpo. Tipo assim, meu amigo, né? Acho que você não tem muito lugar de fala aí de vivência nesse quesito. E segundo, ele tá tentando amansar as mulheres, basicamente isso, silenciá-las, porque é sempre esse discurso de que, ai, você precisa se moldar pra caber dentro de um relacionamento heterossexual. Então, ó, gente, são várias camadas que eu não quero nem mais falar sobre esse macho, porque esse aqui, olha, esse aqui me estressou, viu? Esse aqui me deixou revoltada. Precisei tomar um pouquinho de fôlego pra voltar, porque vem mais coisa aí, vem coisa ruim, né? Porque nesse quadro não vai ter nada de bom, gente. A gente não vai tirar nada de bom daqui. Talvez, não vou dizer que a gente não vai tirar nada de bom. As reflexões que eu vou desenvolvendo a partir desses ódios, eu acho que elas são ótimas. Mas no sentido de que não é pra vocês pegarem nada disso aqui e levar pra vida de vocês e seguir essas pessoas que eu tô falando à toa, que eu não tô nem citando o nome. Não estou nem citando nomes, pelo amor de Deus. Não vamos se enveredar pra esse lado, não. Vamos ficar aqui desse ladinho aqui da internet. Não vamos pra esse outro lado, não. E aí, vamos falar agora sobre pessoas que falam que elas não vão se aceitar.
Em que sentido? Aquela pessoa que tem esses Instagrams que tá postando o processo de emagrecimento delas, e aí elas recebem comentários de, ah, vai se aceitar. E aí elas vão lá e gravam vídeos. Não, porque eu não vou me aceitar, porque eu vou mudar, porque isso, porque aquilo. E eu poderia até citar aqui, vamos de bônus, citar aqui pessoas que estão postando seus processos de emagrecimento e postam fotos e vídeos suas quando estavam ou ainda estão acima do peso ou fora desse padrão em situações vexatórias. Gente, isso me irrita numa profundidade e olha, eu vou dizer uma coisa aqui que pode ser um pouco polêmica. No fundo, essas pessoas eu não tenho muita dó. Né? Eu acho que a gente não tem que ter dó de ninguém, mas eu não tenho compaixão, digamos assim, porque a pessoa ela tá usando disso para reforçar estigmas e preconceitos, capitalizando em cima disso, e óbvio que ela, no final das contas, vai transformar esse corpo dela, porque ela vai usar de todos os recursos possíveis, que não vai ser o recurso do foco, da determinação e da força de vontade e da disciplina, não. Vai ser inibidor de apetite, que ela vai usar, que ela vai fechar parceria e vai usar e não vai falar para vocês. Vai ser os remédios anti-obesidade, então Ozempic, Mounjaro e Wegovy, que ela vai usar e também não vai falar pra vocês. E aí ela vai mudar esse corpo e ela vai continuar sendo gordofóbica e reforçando esses estigmas. Porque se tem uma coisa também que eu vi no Threads, e que essa não é um ódio, mas que eu concordei muito, é que muitas pessoas, é que tava generalizando, né? Tava dizendo assim, não tem pessoa mais gordofóbica do que a pessoa que se diz ex-gorda ou ex-obesa. E, gente, não são todas, claro, longe disso, mas muitas são. E elas capitalizam muito em cima desse estigma. E isso é ridículo. Mas, voltando ao que eu estava falando, essas pessoas que falam que não vão se aceitar e elas entendem a aceitação como conformidade, como ficar acomodado. Então, me aceitar eu vou continuar aqui no do mesmo jeito que eu tô e eu não vou buscar cuidado. Enquanto se aceitar, não é isso. Pelo menos eu não compreendo a aceitação dessa forma. Eu poderia tecer outras críticas, falar sobre aceitação corporal, acho que até vale um episódio só falando sobre aceitação corporal. Mas eu vejo a aceitação corporal muito com o viés de você respeitar o seu corpo, entender que o seu corpo, que você pode olhar para ele, ter coisas que você não gosta e que te desagradam, e que você pode sim querer mudar, mas tentar conduzir essas mudanças da forma mais respeitosa possível. E não fazer coisas malucas, coisas que podem até te matar, porque podem, só porque você quer aceitar, só porque você quer aceitar, não, só porque você precisa, entre aspas, chegar num padrão de beleza e que, não, a gente nunca vai chegar, né? Mas nesse lugar mais idealizado de que a gente vai atingir esse padrão, ou vai atingir o corpo X, Y, Z. Então, não, gente. Aceitar-se não é se conformar. É você respeitar esse corpo, entender que tem limitações e entender que sim, você pode mudar, mas conduzir essas mudanças com respeito, com gentileza, fazer com que seja um processo legal para você, e não que seja um processo de dor, de angústia, de sofrimento e de auto-ódio, sabe? E é por isso que me incomoda tanto. E aí, no combo vem pessoas que mandam as outras pessoas se aceitarem. Porque aí essas pessoas que postam seus processos de emagrecimento, elas se colocam em situações muito vexatórias e muitas vezes de forma intencional, como eu falei anteriormente. E aí vem outras pessoas que, pelo amor de Deus, também não tem o que fazer, são grandíssimas de umas babacas, vão lá e comentam coisas horríveis nos vídeos dessas pessoas, geram mais sofrimento, mais ansiedade para essas pessoas, que muitas dessas pessoas às vezes estão genuinamente postando ali seus processos, tentando ser o mais verdadeiras e honestas possíveis. Eu sei que existem pessoas assim, né? Não são todas que são picaretas safadas, mas existem uma meia dúzia ali de pessoas que postam ali com um intuito diferente. E aí elas são atacadas, e aí as pessoas usam desse discurso. Ai, vai se aceitar que é mais fácil. Por quê? Porque elas também enxergam a aceitação como um lugar de conformidade. Então, é um lugar de que essa pessoa ela vai se aceitar, vai se conformar e ela vai se esconder, ela vai sumir. Porque um corpo fora do padrão incomoda muito dentro da sociedade. Então, o que que acontece? Também outra coisa. Ai, gente, ó, eu vou acabar dando vários bônus. Outro bônus de uma coisa que me incomoda muito, que as pessoas falam bastante, que é esse ódio que as pessoas têm, as pessoas que começam a ir para academia em momentos que estão próximos ao verão. Então, o famoso projeto Verão começou, as academias estão lotadas, vão se aceitar para que eu possa voltar a treinar em paz. Gente, isso é ridículo.
Porque, novamente, isso afasta as pessoas de um ambiente que deveria ser o mais abrangente possível. Porque todo mundo deveria, né? Porque é um direito, mas nem todo mundo acessa ao esporte, né? Ao exercício e, consequentemente, ao lazer. Porque muita gente enxerga também o exercício, as atividades e exercícios físicos como uma forma de lazer. Então, isso é ridículo. É assim, é de um preconceito absurdo. Então, as pessoas querem que essas pessoas se aceitem no lugar da conformidade para que elas sumam, para que elas não lidem com o desconforto que, para elas que também são gordofóbicas, de ver outras pessoas gordas ou pessoas fora do padrão. E aí, deixa eu ver se eu anotei. Ah, anotei mais uma. É a última. E essa também foi uma das que me incomodou muito. Até também gravei um vídeo sobre isso lá no TikTok. E foi por causa dessa desquerida, inclusive eu coloquei aqui, desquerida do Instagram, que eu acabei vendo de novo vídeos do babaca do Instagram. E aí também, gente, o Instagram dela é um prato cheio para ódios. Porque eu fiz o favor de entrar e ficar olhando algumas coisas, né? Eu acho que eu me odeio. Eu falo aqui pra gente se amar, mas eu acho que eu sou a primeira a me odiar, porque eu faço coisas absurdas comigo, como essa de ficar entrando no Instagram dessas pessoas, nessas condições insalubres. Então vamos lá, o que que eu encontrei no Instagram da Desquerida, né? O vídeo que eu gravei no TikTok foi sobre um vídeo que ela tava falando assim, coisas que você deve fazer para ter um corpo mais feminino. Então, isso aí já entra num tópico de que realmente a gente não nasce mulher, a gente se torna mulher e a gente tá constantemente buscando performar uma feminilidade, assim como os homens também buscam incessantemente performar uma masculinidade. Então, a gente se torna, tem a ver com contexto sociocultural. E aí, é a única coisa boa que dá pra tirar desse vídeo dela. Mas aí ela fala algumas coisas lá que eu falei, ai meu Deus do céu. E aí depois no final ela diz: não faça muito cardio, porque fazer muito cardio também você pode perder um pouco das suas curvas. E aí, por que que isso me incomodou? Primeiro, por toda essa questão da feminilização, o que que é um corpo feminino também, o que que é essa feminilidade que a gente deve performar tanto, né? Mas também pelo fato de que as pessoas começaram não, as pessoas esqueceram completamente para que que serve o exercício físico. Então, eu vou lembrar vocês, caso vocês não saibam, o cardio, ele se chama cardio porque é um exercício cardiorrespiratório, porque ele vai trabalhar a nossa função cardiorrespiratória para melhorar o nosso fôlego, a nossa condição física no sentido de aguentar correr, de aguentar caminhar, de aguentar subir uma escada, sabe? Então tem uma função por trás, né? Não é só para performar um corpo, né? Colocar as curvas do jeito que tem que ser ou uma barriga do jeito que tem que ser. Vocês conseguem me entender? O porquê do meu incômodo? Que a gente precisa se exercitar, é importante se exercitar, porque é importante para o nosso corpo, e não é importante porque isso vai deixar o nosso corpo de um determinado jeito. Se isso vai deixar o nosso corpo de um determinado jeito, a gente tem que pensar que isso é um bônus, né? Um plus, mas o benefício maior é a funcionalidade, a melhora da nossa função, do nosso corpo. Em especial falando do cardio, da nossa função cardiorrespiratória. Só que aí eu adentrei mais fundo no Instagram dela e aí ela gravou um vídeo falando assim, algo mais ou menos assim: shape cavalona é para mulheres ou que querem chamar atenção ou que teve ausência paterna ou alguma outra coisa. E assim, gente, esse me irritou. E foi nesse que o babaca do Instagram comentou. Veja como ele está alinhado com essas coisas insalubres que essa mulher fala. E aí isso me incomodou de várias formas. Mas uma coisa que resume bem é que uma pessoa comentou assim: nossa, a necessidade incessante que as pessoas têm de psicologizar demais as coisas no Instagram, sabe? Trazer isso para um conceito mais. Isso nem é conceito da psicologia, mas trazer isso como um ar de psicologia, sabe? E, gente, se você quer ter um shape cavalona, não é porque você teve ausência paterna e outras coisas. Eu espero que você saiba disso, né? É porque ela usa desse lugar justamente para falar sobre aquilo de que a mulher ela precisa ser pequena, magra, leve, elegante. E aí a gente fecha casando tudo com a porcaria do que o babaca do Instagram falou. E isso entra muito no lugar do quê? Preconceito, gente. Preconceito de classe, é o famoso classismo. Então, e não só o classismo, né? Tem um
que absurdo de machismo também, de como deve ser uma mulher, de como uma mulher deve performar. E se essa mulher ela quer ser maior, seja gorda ou mais forte no sentido de musculosa, é porque ela quer chamar atenção. Será que os homens ou essas mulheres que têm uma cabeça tão machista quanto de homens já pararam para pensar que às vezes a pessoa ela só quer existir daquele jeito? Ela só quer ter aquele corpo, claro, que pensando no shape cavalona, a gente tem aí vários atravessamentos por conta de padrões de beleza em posições sociais. Mas entende que não faz sentido. Eu acho que eu nem precisaria estar desenvolvendo essa, porque essa realmente é uma das mais absurdas e que não faz sentido nenhum. E pra mim o que me incomoda mais é porque vem de uma mulher. Então, gente, vamos finalizar por aqui, porque eu já desci demais, já pesei o clima demais, fui muito baixo nesse fundo do poço, e foi esses meus ódios do mês. Então, vamos encerrar por aqui. Eu achei que esse episódio ele ia ser o mais curto, porque eu achei que não ia dar tanto pé a essas coisas que eu odiei, mas eu acabei falando bastante, né? Eu achei que eu não ia desenvolver, mas eu acabei desenvolvendo ao meu jeitinho, né? Eu falo que eu vou ser sucinta e eu nunca sou. Então, esse tá sendo, e muito provavelmente será o episódio mais longo do podcast até hoje. Espero que eu continue fazendo bastante ódios do mês, claro, que colocando em risco a minha saúde mental, porque vejam, são coisas muito insalubres, mas foi, né? Não vou dizer que tá sendo, mas foi muito interessante conseguir trazer isso aqui para o podcast e refletir algumas coisas e colocar um pouco desse meu desconforto para fora. Acho que foi legal. Espero que ao ouvir vocês achem interessante também, vocês peguem a parte positiva disso, que são as reflexões e não as falas ridículas dessas pessoas. Espero que eu tenha sido uma boa companhia para vocês. Vejo vocês então no próximo episódio. Ah, já ia me esquecendo. Não deixe de me acompanhar nas redes sociais, no @arielnutri, no @juntas.namesa. Eu deixo todas as referências e citações de coisas que eu fui pontuando ao longo do episódio lá. Nesse em especial, não vai ter referência, gente, porque eu jamais, jamais vou divulgar para vocês esse povinho aqui que eu falei. Não. Então não vai ter referências. Só de algumas coisas. Eu acho que eu falei de algumas coisas dos vídeos que eu já gravei sobre isso. Eu posso deixar os meus vídeos. Mas a fala dessas pessoas, jamais. Sem dar ibope pra essa gente. Aqui não. Não deixe de seguir o podcast. Lembrando que para avaliar ele com 5 estrelas é importante que você esteja seguindo. Então siga e avalie com 5 estrelas. Se você está me ouvindo pelo YouTube, se inscreva no canal, deixe seu like. E se você está me ouvindo por qualquer de uma das plataformas, comente aqui embaixo o que você mais gostou, o que você mais odiou junto comigo no episódio de hoje. Então é isso, um abraço e até o próximo episódio. Tchau, tchau.